Jerusalém, a cidade da fé, que era repleta de justiça, agora é uma meretriz! Vocês não sabem! Vocês não ouviram! Isso tudo foi dito desde o início! Casa de orações! É uma fraude! Temos que apedrejá-lo! E vocês a transformaram em covil de ladrões! Deseja destruir esse templo sagrado? O templo não é apenas pedra. É a casa de Deus. Não pode ser destruído enquanto Deus morar aqui. Vamos iniciar mais um vídeo que tem como tema um problema muito difícil que se encontra no nosso meio, sem querer ser o dono da verdade e sem querer criticar nenhuma religião. Não tenho esse direito de maneira nenhuma. Então aqui não vai uma crítica nenhuma, não estou falando de nenhuma religião, não estou tocando no nome de nenhuma igreja, não tenho esse direito de maneira nenhuma. Apenas comentando um segmento que apareceu na nossa sociedade há alguns anos, que é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma teologia que está incluída nos meios evangélicos, mas que mesmo os evangélicos que procuram seguir de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais coerente, mais certa, também não concordam. Isso é uma coisa que não se pode generalizar de maneira nenhuma. Da mesma maneira que não se pode generalizar quando se fala dos padres pedófilos, que viram uma epidemia na sociedade, mas não pode se generalizar, porque a gente sabe que existem milhões e milhões de padres, missionários, gente, trabalhadores de verdade, que não pode levar essa culpa, porque alguns outros padres que não se equilibram e cometem esse tipo de coisa, pedofilia e outras coisas. Então a gente não pode generalizar. Eu sou admirador de vários padres, eu tenho muita admiração. Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi, Padre Antônio Maria, tem o padre da Canção Nova, não estou me lembrando o nome dele agora, me lembrando o nome dele, Padre Léo, acho que é Padre Léo, se não me engano, um grande trabalhador, já desencarnou, já passou para o outro lado da vida, uma grande dificuldade, um grande homem. Então, dessa mesma maneira que não se pode generalizar esse problema da Igreja Católica, dos padres, dessas coisas, não se pode também generalizar esse problema da teologia da prosperidade. Então, a cada um que vista a carapuça se servir, mas não que a gente vai tocar em nome de igreja, nem em nome de missionário, apóstolo, ou qualquer um que seja. Cada um sabe de si. A gente responde pelos nossos atos. Ainda bem, né? Mas falando sobre essa teologia que apareceu de uns anos para cá e que vem causando muitos problemas, principalmente no meio evangélico, porque
como vocês vão ver a seguir, vou colocar um vídeo, até mesmo os próprios pastores que procuram seguir de uma maneira mais equilibrada a Jesus, também eles se incomodam com isso e reclamam, porque as pessoas geralmente generalizam, né? Quer colocar todo mundo naquele mesmo meio ali, e não é assim. A teologia que prega essa prosperidade instantânea, esse melhoramento de vida de um minuto para outro, esse milagre instantâneo, e que, na verdade, se as pessoas se aprofundassem na Bíblia, como diz o próprio pastor, as pessoas iam ver que não é dessa maneira. Jesus não ensinou nada disso. Jesus teria que ter sido, para que essa teologia pudesse ser verdadeira, Jesus tem que ter sido a pessoa mais próspera desse mundo. E ele foi, acho que se for escolher, a menos próspera. Os nossos irmãos, os cristãos daquela época, os apóstolos, viviam em extrema pobreza, no maior sofrimento, morreram de maneiras cruéis, queimados na fogueira, devorados pelas feras, pelos leões e outros animais, espancado, de tudo quanto é maneira que se possa imaginar. E sempre em extrema pobreza, sempre em extrema dificuldade. Jesus é o principal exemplo que a gente pode ter, que nasceu da maneira mais humilde possível, já para mostrar isso, já para nos mostrar que não devemos nos apegar aos bens terrenos, às coisas do mundo que a traça destrói, que o ferrugem destrói também. Então, quer dizer, não tem fundamento nenhum essa teologia da prosperidade. Você faz um negócio com Deus, você uma banca de negócio, como se fosse um banco. Você investe para você receber em dobro depois. Mas as pessoas mesmo são culpadas disso. Porque se não houvesse procura, isso não aumentava. Mas as pessoas não estão afim de se melhorar, não estão afim de lutar para conquistar as coisas, né, verdadeiras. Pessoas querem logo que as coisas aconteçam como um milagre de um minuto para outro, sua vida melhore, a sua casa, você compra uma casa nova, o seu negócio se expande. As pessoas não procuram disso. E nós devemos procurar na igreja e com Deus as coisas de Deus. Jesus já disse: meu reino não é desse mundo. Não se apegueis ao ouro e à prata, que o ferrugem destrói e tal, já falei isso. E várias outras oportunidades que Jesus nos deixou bem claro. Não que Jesus fosse contra os bens materiais. Pessoas não precisam viver na miséria, não precisam viver pedindo esmola, mas que as pessoas não coloquem no dinheiro, na riqueza, nessa prosperidade, tudo da sua vida. Ele só dedica a sua vida a isso. Todos os grandes missionários, se a gente for procurar, não vai achar nenhum que foi uma pessoa tão próspera. Madre Teresa é um grande exemplo, Irmã Dulce, São Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier dedicou a sua vida todinha e morreu simples e humilde. Viveu, não passou fome nem nada, mas simples, sempre simples. Ninguém nunca conheceu a limousine do Chico Xavier, que ele poderia muito bem ter tido se ele quisesse. Ninguém nunca conheceu a mansão do Chico Xavier. Ninguém nunca conheceu nada dessas coisas, porque ele fez de tudo para se manter ali firme, para que ninguém achasse nenhum ponto para se apegar. Muita gente procurou essa ponta desse rabo para puxar, mas nunca encontrou, porque ele não deu lugar. Ele se manteve firme, não se deixou levar pelas ilusões da terra, porque ele teve muita possibilidade, ele vendeu muitos livros, ele ganhou muita coisa dos outros que as pessoas doavam para ele, mas ele já pegava aqui e já entregava ali para uma instituição, para uma família pobre, para um movimento, para alguma coisa.
Então, essa teologia da prosperidade é uma coisa que não tem fundamento nenhum, como vai dizer o pastor no vídeo que eu vou colocar, que as pessoas precisam estudar a Bíblia. Pega a Bíblia e estude. Não fique vendo um pedaço da Bíblia aqui, outro pedaço ali que a pessoa garimpa e passa. Mas as pessoas não querem ter esse trabalho de estudar a Bíblia, porque o nosso Evangelho, está aqui, o nosso Evangelho contém os ensinamentos da Bíblia. A gente não tem o histórico, não se apegou muito a esse histórico, que é muito importante, da passagem de Jesus, mas os ensinamentos, foi tirado os ensinamentos, estão todos aqui, as parábolas de Jesus, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as pessoas têm que estudar para aprender, não ficar deixando se levar por essa ilusão. Jesus já veio aqui de uma maneira tão simples, nasceu pobre, morreu pobre. Os apóstolos todos, os missionários que até hoje passaram por esse planeta, todos, podem ir procurar, investigar de um por um. Nenhum se apegou, nenhum ficou andando de limusine, ou descendo de helicóptero, ou andando de jatinho, nenhum. Mas as pessoas, eles não querem, as pessoas mesmo não querem esse tipo de coisa. Procura esse tipo de coisa, as pessoas querem prosperar de um minuto para outro, sarar da doença de um minuto, sem se esforçar, sem se transformar, sem melhorar. Muitas vezes aquilo que a gente pede para Deus, Ele não nos dá porque aquilo é prejudicial a nós. Ele já nos dá aquilo que é o melhor. Muitas vezes aquilo que é um sofrimento, aquilo ali que é o bom para nós naquele momento, para que a gente acorde, para que a gente aprenda a ver a vida de uma outra maneira. E as pessoas ficam apegadas a essa facilidade, sabe? Essas promessas, esse negócio com Deus, como se Deus fosse um banco onde você vai lá aplicar. Então eu não vou nem continuar com esse assunto, porque o meu irmão evangélico, se não me engano, é até da igreja adventista, um grande pastor, e eu editei, é lógico, porque a pregação dele era muito comprida, não porque não fosse muito importante, mas é muito comprida. Então eu editei as partes principais e vou colocar para vocês verem, não eu falando, o próprio pastor falando e alertando sobre esse problema, que as pessoas insistem em ainda achar que aí está o caminho, mas o caminho não é esse. Procure uma igreja séria, que existe muitas por aí, vários pastores sérios, vários padres super sérios. Se tiver simpatia, procure a doutrina espírita, que está de portas abertas para receber todo mundo, e procure um lugar onde você se sinta bem e vai se dedicar a Jesus de verdade, e não enriquecer esses trabalhadores que, na verdade, não vou nem dizer pastor ou padre, o que seja, na verdade é um show, é um popstar, é um grande astro, que quando ele chega há um jogo de luz, há helicóptero descendo, para impressionar as pessoas e as pessoas se emocionarem e ele extorquir muitas vezes o dinheiro das pessoas, naquela ilusão de que tudo vai se resolver. Mas amanhã o dia amanhece e os problemas continuam o mesmo. Vamos assistir o vídeo e depois a gente volta. Eu vou cantar uma música e falar mais alguma coisa para encerrar o nosso vídeo. Vamos assistir o vídeo. O bom pastor, ele protege as 99 no aprisco, vem que estão guardadas e seguras, e aí ele se lança no meio do perigo para salvar e para buscar a ovelhinha que se perdeu. Quando você se apostatou da fé, quando você se desviou da fé por algum motivo, o seu pastor se interessou por você, foi atrás de você. A primeira característica de um falso pastor é que ele apacenta a si mesmo. Ele não tem preocupação nenhuma em apacentar suas ovelhas.
A grande questão sempre é ele. Ele é o centro da igreja, é ele que manda e desmanda, ele não ouve os membros da sua igreja, ele não dialoga para que todos possam administrar junto, como é o seu pastor. Se você quiser saber se o seu pastor é um verdadeiro pastor ou um falso pastor, comece a fazer essas perguntas a você. Primeira, então, característica de um falso pastor: ele apacenta a si mesmo. A preocupação e o foco dele é com ele, com a sua carreira, com o crescimento da sua igreja e não com as ovelhas. Vejam como é simples. Um médico cura pessoas. Um taxista dirige carro. E um pastor? O pastor apacenta. O pastor não é um administrador, ele não é um homem show. O pastor, ele apacenta. Essa é a função do pastor. Se o homem que prega na sua igreja, que se diz pastor, não apacenta as ovelhas, então você comece a se preocupar, pensando se você está na igreja certa, se você está seguindo o líder certo. Segunda característica importante: o pastor, ele usa e usufrui da gordura e da lã das ovelhas. O indivíduo, ele está preocupado não só em não apacentar os outros. Além de apacentar a si mesmo, ele pensa assim: bom, como eu faço para extrair a lã dessas ovelhas? E o indivíduo então cria toda aquela loucura do evangelho da prosperidade, uma das maiores atrocidades teológicas já cometidas. E que problema nos trouxe para a pregação do evangelho esses falsos pastores e as suas igrejas que ensinam o errado e a mentira. Hoje, quando você quer evangelizar uma pessoa com um pouco mais de estudo, mestrado, doutorado, eles olham para os evangélicos, eles olham para a igreja adventista e para outras igrejas sérias, e eles pensam assim: isso aí é tudo mesmo, a farinha do mesmo saco. Ah, você é crente, então você é daquelas igrejas que ficam extorquindo dinheiro. Sabe, como pastor, às vezes eu tenho que dizer: eu sou pastor da igreja adventista do sétimo dia, para que as pessoas não me interpretem mal. Porque hoje a figura do pastor está tão desgastada por esses que exploram as pessoas para conseguir a sua lã, a sua carne, o seu sangue. Você sabe que esses dias eu fiquei horrorizado com a fala de um pastor de uma dessas igrejas. E o indivíduo contava para os demais membros da igreja uma situação específica e aquilo me chocou. Ele dizia que ele havia recebido uma revelação de Deus. Muito cuidado com as revelações. Aqui não está escrito adoração. Nós vamos ter um programa, um sermão só sobre essa questão de revelação. Homens que dizem ter revelações de Deus. E ele disse que teve uma revelação para a senhora e disse assim: olha, minha senhora, eu sei, Deus me deu a revelação. Lembra aqueles 8 mil reais que a senhora disse que ganhou? Que a senhora disse que era uma bênção de Deus? Deus me revelou que a senhora tem que doar esse dinheiro para a igreja. E depois de um mês, Deus vai lhe dar o dobro. E que essa sua doação tem que ser no mesmo nível que Abraão doou o seu filho Isaque. E aí ele contando e dizendo, ele dizia assim: olha, aquela mulher sabe o que fez? Ela doou os 8 mil reais. E aquele mês passou e sabe o que aconteceu? Nada. A mulher não recebeu os 16 mil como revelado por Deus. Sabe por quê? Deus me explicou. Porque ela teve fé para doar, mas não teve fé para receber. Talvez você esteja rindo na sua casa como alguns aqui, mas isso acontece, é real e é verdadeiro. Quer dizer, então a pessoa, ela teve fé para doar, mas daí não teve fé para receber e não recebeu o dobro. Querido, Deus não é um banco onde você faz um investimento e recebe lucro. Nunca funcionou assim e nunca funcionará assim. Sabe, eu fico pensando em você que é católico e que está pensando em se tornar crente ou não, se você sai da sua igreja ou não sai. E quando você liga às vezes a televisão, você olha aquelas pessoas pedindo dinheiro, e você talvez fique sofrendo pensando, mas como é que eu vou sair de um lugar para ir para um outro assim? Querido, não somos todos iguais. Acredite e entenda isso que eu estou dizendo para você. Não somos todos iguais. Sabe essa história? Olha, ligue para cá, você faça sua doação de 200 reais e você vai ganhar uma réplica da Arca de Noé.
E assim como a família de Noé foi salva da enchente e do dilúvio, você será salvo das enchentes e dos problemas desse mundo. Ligue para cá, faça a sua doação e nós enviamos a réplica em miniatura da Arca de Noé. Querido, caneta consagrado, sal da bênção, óleo da unção. Entenda, isso é mercantilismo, isso é mercado. Você paga e recebe. Agora eu quero lembrar uma coisa a você que está me assistindo ou me ouvindo nesse momento. Quando isso aconteceu na época de Jesus, sabe o que Cristo fez? Ele quebrou tudo. Ele quebrou tudo. Porque na maioria das vezes, dinheiro e religião não combinam, amigo. Esses pastores, falsos pastores, a segunda característica bíblica que nós encontramos são que eles extorquem a ovelha. Eles arrancam a lã da ovelha. Eles sugam a alma da ovelha. Eles tiram e degolam a ovelha. Essa é a segunda característica de um falso pastor. Eu não sei que igreja você frequenta, querido, mas você não precisa ser enganado. E sabe, você não precisa de um programa como esse, está escrito adoração, para conhecer isso. Basta você estudar a Bíblia. Basta você conhecer a Bíblia. É por isso que em todos os programas nós oferecemos gratuitamente um estudo bíblico. Percebeu? Gratuitamente. Você não paga a taxa de correio, nada. É de graça. É de graça para você. Um estudo bíblico preparado para todas as pessoas de todas as religiões. Para que você entenda o que a Bíblia ensina. E que você siga a Bíblia. E nada mais do que a Bíblia. Então vamos lá, recapitulando. Primeira característica de um falso pastor. Ele apacenta a si mesmo. Ele é o centro de tudo, ele é o máximo. É ele que chega de helicóptero na igreja. Ele que chega com pulseiras de ouro, com anéis grandiosos. Esse indivíduo apacenta a si mesmo. Segunda característica, esse indivíduo tenta tirar das suas ovelhas tudo o que pode. E quando não dá mais, então ele degola a ovelha. Cuidado, se você frequenta uma igreja que abre 5 vezes por dia e a única coisa que fazem é pedir dinheiro, é lógico que eles usam a Bíblia, porque lembre-se, o nosso grande problema não é o preto nem o branco, o problema é a área cinza. Então se usa a palavra de Deus para distorcer a mensagem bíblica, para então conseguir extorquir as ovelhas. Agora, sabe que quando a gente fala a respeito de falsos pastores, igrejas equivocadas, a gente sempre pensa no outro, né? E nunca na gente. Eu queria que você parasse de pensar naquela denominação, naquela outra denominação, naquela pessoa que você conhece, no seu parente, e pensasse em você, na igreja que você frequenta. O seu pastor apacenta a si mesmo, o seu pastor, de uma maneira sutil ou escancarada, não importa. Porque, né? Gente, matar é matar, não importa se você vai matar com um tiro ou se você vai tirar pedaço por pedaço da pessoa. Se o pastor, ele tira da ovelha, seja em conta-gotas ou de maneira mais agressiva, você precisa ficar preocupado com isso. Fique atento a isso. E a terceira e última característica que nós lemos aqui em Ezequiel 34, bem no finalzinho, diz que esses pastores dominam sobre eles com rigor e dureza. Dominam. Eles exercem uma pressão tão grande que parece o seguinte: se você sair da igreja, você vai para o inferno. Se você sair dessa denominação, as maldições vão cair sobre você. E sob a teologia do medo e da ameaça, oprimem, dominam, controlam, têm o domínio de todas as coisas. E você começa então a perceber, o indivíduo começa a lançar CD, DVD, e mais isso, e mais aquilo outro. E obviamente ganham em cima daquilo e fazem um grande arsenal para poder nos enredar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais. Querido, nós precisamos ficar atentos, muito atentos. Querido, cantar agora um hino contundente, forte, que fala ao meu e ao seu coração. Eu gostaria que você tomasse uma decisão. A decisão de viver o Evangelho de Cristo na sua plenitude. Talvez você esteja chorando onde está me vendo ou ouvindo, pensando, mas pastor, onde eu encontro? Eu digo a você, leia a Bíblia.
O mesmo Deus que te criou, Ele guiará você em toda a verdade. Essa é a função do Espírito Santo. Jesus Cristo disse: quando eu for enviar o outro Consolador, Ele os guiará em toda a verdade. Chore diante de Deus, clame diante de Deus, mas Ele apresentará para você a verdade que libertará você e a sua casa, a sua família. Querido, que Deus te abençoe, que você tome a decisão certa de seguir o bom pastor, aquele que verdadeiramente dá a vida pelas suas ovelhas. Continuando o nosso assunto, vamos cantar uma música agora que tem tudo a ver com esse questionamento que a gente fez sobre as pessoas interpretar Deus de uma maneira diferente, sobre as pessoas aproveitar o sofrimento alheio e entender a sua maneira as palavras de Deus. Então foi por isso que eu fiz essa música. Tem tudo a ver. Então eu vou cantar para vocês. Um dia eu me questionei, porque parece tão normal o homem se fingir de bom quando ele ainda é mau. Promove a corrupção, se apodera do poder, subjugando seu irmão, fazendo ele sofrer. Se apresenta em nome de Deus e diz que tem uma missão, que veio para curar a dor, ensinar a salvação. Mas cobra pra te abençoar, recebe em nome de Deus, depois ainda quer ir para o céu, apesar do Deus seu. Depois ainda quer ir para o céu, apesar do Deus seu. Chegou a hora, irmão, da humanidade crescer, e a verdadeira palavra de Deus entender. É um novo ciclo do bem, é tempo de amor e de paz. As trevas e o mal vão ficar para trás. É um novo ciclo do bem, é tempo de transição, é tempo de amor e regeneração.
graça receber. E a sua riqueza está no céu, onde o ladrão não pode ver. E quando estendemos as nossas mãos para a caridade praticar, a Ele que nós estamos fazendo, e a recompensa vai chegar. Os seguidores de Jesus, nos tempos que Ele esteve aqui, andavam sempre a pé pelas estradas, sem uma cama para dormir. Terminavam na prisão e nas arenas tinham que provar, queimados na fogueira ou comidos pelos leões, humildes e sem reclamar. Mas hoje se apresentam em nome de Deus e diz que tem uma missão, que veio para curar a dor, ensinar a salvação. Mas cobra para te abençoar, recebe em nome de Deus. Ainda quer ir para o céu, apesar do ser seu. Chegou a hora, irmão, da humanidade crescer e a verdadeira palavra de Deus entender. É tempo de transição, é tempo de amor e de paz. As trevas do mal vão ficar para mim. É um novo ciclo do bem, é tempo de transição, é tempo de amor e regenera. É um novo ciclo do bem, é tempo de transição, é tempo de amor e regeneração. É tempo de regeneração. Nós devemos tripudiar sobre o sofrimento do nosso irmão. Se pudermos ajudar, vamos ajudar. Mas não vamos prometer aquilo que não somos capazes de cumprir. Vamos ajudar o máximo. É isso que Jesus pede, sempre pediu para a gente. Ajudar o nosso irmão. Não se apeguei ao ouro, à prata, que isso fica aqui na terra. A ferrugem come, o tempo se encarrega de destruir. Mas as nossas boas obras, isso aí vai ficar. E cada um responde por si. Não temos que julgar ninguém. Né? O plantio é opcional, mas a colheita, essa nós vamos ter que colher. Não vamos poder escolher o que colher. Vamos colher aquilo que a gente plantou. Até a próxima. Pois é, irmãos, vocês assistiram o vídeo, vocês viram que não é eu, um espírita, falando,
todos já, pelo meu assunto, já devem ter percebido que eu sou espírita com muito, não com muito orgulho, não devemos ter orgulho, mas com muito prazer, muito amor a essa casa onde eu estou gravando hoje esse vídeo. Mas eu preferi colocar o meu irmão evangélico, que fala muito bem, que tem uma condição muito grande de falar sobre isso, para alertar as pessoas sobre esse problema. Aí cada um vai tirar a sua conclusão, cada um vai refletir em cima, não do que eu digo, não. Se você é um evangélico e não acredita muito na palavra de um espírita, então escute a palavra desse pastor, medite sobre ela que você assistiu aí, e você vai ver que não sou eu dizendo, é um pastor verdadeiro da igreja adventista, se não me engano, do sétimo dia, um jovem muito bem preparado, que me ajudou nesse pequeno vídeo. Agradeço a colaboração dele, de ter achado na internet essa explanação dele e aproveitado para enriquecer o meu vídeo. E não devemos confundir, existem muitos bons religiosos ainda bem que existe. Inclusive, posso dizer um grande amigo, que eu fiz uma homenagem há poucos dias atrás, o nosso querido pastor Jetson, foi um grande exemplo disso, de um grande pastor. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui. Espero que esse bate-papo tenha alguma serventia. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E Ele quer.